filhos são nossos, então eles não são deles? Eu começo justificando que isso não é um julgamento e menos ainda uma condenação. Mas será preciso uma reflexão corajosa e disposta para fazer mudanças e vermos resultados significativos na vida dos seus filhos e, com isso, uma relação mais harmoniosa e feliz entre vocês. Vamos lá, gente. Quem aqui não gosta de contar as conquistas dos filhos? Quem não fica radiante com suas boas notas, as apresentações de balé ou as medalhas nos esportes? Quem não se orgulha de ter um filho obediente, responsável, maduro? E até aí, gente, está mais ou menos tudo bem. Mas o problema é que há algo muito grave por trás disso. A verdade é que muitos pais se esforçam para realizar as suas ambições, os seus sonhos, as suas metas nos seus filhos. Há sempre um desejo de continuidade em cada um de nós que acaba sendo depositado em nossos filhos. Então acabamos por implantar neles aquilo que nós mesmos não conseguimos nos tornar ou ter. E sabe onde tudo isso termina? Ou melhor, não termina. Continuamos alimentando doenças, frustrações e infelicidades que passam de geração a geração. Mas, gente, como será que nós podemos alinhar o nosso querer às subjetividades dos nossos filhos? A grande dificuldade dos pais em relação ao crescimento dos filhos é não aceitar que com esse crescimento muitas coisas novas chegam, muitas buscas novas, novas amizades, novos gostos, novos sonhos, que naturalmente, gente, eles começam a se distanciar dos sonhos, planos e desejos que os pais tinham para eles. A verdade, infelizmente, é que há um ego que precisa de controle para existir e que quer que tudo aconteça do jeito que foi planejado. E é isso que cria uma separação entre as pessoas, pais e filhos, não apenas mais uma distinção dos gostos. Você entende isso? Eu lembro que eu coloquei a minha filha no balé assim que ela começou a dar os primeiros passos. Afinal, esse era um grande sonho meu da infância que não havia sido realizado. E aqui nós precisamos lembrar de algo essencial. Não é um erro incentivar os nossos filhos, nem propor atividades que consideramos importantes. Pelo contrário, faz parte da nossa função de pai e de mãe. Especialmente, gente, na primeira infância, nós precisamos mesmo introduzir hábitos, abrir caminhos, mostrar possibilidades que eles ainda não têm condição de fazer sozinho, de escolher sozinho. E é nessa fase que os pais vão plantar as sementinhas da disciplina, da dedicação, da sensibilidade, da criatividade. Mas há um detalhe fundamental. Toda essa condução deve estar sempre acompanhada de um olhar atento ao que é realmente um talento, um dom, uma inclinação daquela criança. É preciso ensinar sim, mas também permitir que com o tempo ela própria revele o que faz sentido para a sua vida. Pois uma grande falha e às vezes uma tortura até é quando queremos obrigar os nossos filhos a permanecerem naquilo que não faz mais sentido para eles. Então presta atenção no que aconteceu. Aos 14 anos, a minha filha me chamou com muito cuidado e respeito pelos meus sonhos e disse que sabia que aquilo iria me entristecer, mas que ela não queria mais fazer balé. Foi um momento intenso. Eu a escutei, respirei fundo e aceitei. Eu disse a ela que ela não tinha a obrigação de fazer mais aquilo, que ela tinha o direito de não querer mais balé e que eu respeitava a sua decisão. Mas eu não escondi que aquilo me trazia tristeza e eu chorei. Mas naquele choro eu deixei claro que ela não era responsável pela minha frustração, que ela não estava no mundo para realizar os meus desejos, mas que eu, como mãe, tinha o direito de sentir a dor da renúncia de um sonho e de chorar. E aqui, gente, eu quero deixar claro para vocês algo que eu já compartilhei em outros momentos. É importante demais que nossos filhos vejam que nós somos vulneráveis. É importante que eles saibam que nós também sentimos, que nós também sofremos, mas que nós não os responsabilizamos pelo nosso sofrimento. Esse diálogo lá em casa, embora difícil, abriu um espaço novo entre nós, porque quando nós mostramos as nossas fragilidades sem culpa e sem transferir o peso para os filhos, eles aprendem duas coisas muito importantes. Primeiro, que eles podem ser quem eles são, sem a obrigação de nos agradar a qualquer custo. E segundo, que é seguro dividir conosco as suas escolhas, as suas dúvidas, os seus medos e até mesmo as suas rejeições. Foi somente depois disso, com o coração livre, que aconteceu o inesperado. No ano seguinte, ela mesma me pediu para irmos ao shopping comprar uma sapatilha de ponta nova. Mas dessa vez não era mais sobre mim, não era mais sobre o meu sonho, era sobre ela, era apenas sobre ela. Ela voltou para a dança com uma motivação
própria, com a consciência de que aquele caminho tinha sentido para a vida dela. E foi nesse momento que eu percebi a grandeza, a beleza de permitir que os filhos façam as suas próprias escolhas. Quando damos espaço para que eles sejam verdadeiramente livres, muitas vezes eles retornam para aquilo que nós oferecemos lá no início, mas agora de forma autêntica, inteira e genuína. Esse relato, gente, nos leva a uma das questões mais profundas da parentalidade. Até onde nossos filhos nos pertencem? Até onde nós precisamos libertá-los para que eles possam ser quem eles são? E até onde a gente precisa guiá-los na autonomia? Na filosofia, Kierkegaard nos lembra que a vida autêntica é aquela em que o indivíduo assume a si mesmo sem ser apenas projeção do outro. Quando transformamos nossos filhos em extensão de nós roubamos dele a chance da autenticidade. Rousseau também dizia: o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se acorrentado. E muitas vezes, gente, as primeiras correntes são as expectativas de dentro de casa. Na psicanálise, Freud aponta que todo pai e toda mãe carregam desejos inconscientes sobre o futuro dos filhos. Mas Lacan aprofunda essa discussão. Ele diz que a criança, para se tornar sujeito, ela precisa deixar de ser objeto do desejo dos pais. Se ela permanece apenas como realização do que o pai ou a mãe sonharam, ela nunca vai ocupar o seu lugar como sujeito de desejo próprio. E isso adoece, aprisiona e sufoca. A psicologia do desenvolvimento também confirma. Erikson, ao falar da adolescência, ele coloca que essa é a fase da construção da identidade. Se o adolescente não encontra espaço para experimentar quem ele é, para tomar decisões e até se frustrar com essas decisões, ele ficará preso em crises de identidade, buscando sempre a aprovação externa, mas sem nunca se sentir inteiro. Ellen White reforça essa ideia ao dizer que o papel dos pais é guiar, mas jamais dominar. Educar não é projetar nos filhos o que desejam para nós, mas ajudá-los a descobrir o propósito que Deus tem para cada um deles. Se os filhos são nossos, não são deles? Essa é a grande questão. A verdade é que filhos não são posse, não são continuação dos nossos sonhos que foram interrompidos. Eles são vida nova, projeto único de Deus, chamados a florescerem em sua própria essência. Quando aceitamos isso, quando deixamos de tentar moldar nossos filhos à nossa imagem e começamos a ajudá-los a encontrar a própria imagem, algo extraordinário acontece. Eles voltam para perto porque eles percebem que são respeitados, ouvidos, reconhecidos. O balé da minha filha só ganhou sentido verdadeiro quando deixou de ser sobre mim e passou a ser sobre ela. Esse é o chamado para cada pai e para cada mãe, transformar o amor em liberdade, transformar o cuidado em espaço de crescimento. Então guarde isso no seu coração. Seu filho não está no mundo para realizar os seus sonhos, mas para realizar os dele, guiado pelo amor, pelo respeito e pela verdade que você planta no caminho. E acredite, quando você abre mão do controle e se coloca como apoio, o vínculo entre vocês se torna inquebrável, porque no fim das contas, amar um filho é justamente isso, deixar que ele seja.